Você está vivendo sua vida normalmente, morando em um bairro bem tranquilo. Mas um vírus começa a se espalhar em sua cidade e as autoridades mandam você ficar em casa sem lhe dar nenhuma informação. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Gustave e sua família e vamos tentar tomar melhores decisões para derrotar epidemia zumbi. Começamos com Gustave em um pequeno passeio pelo lugar em que ele mora, que parece ser uma vizinhança bem tranquila. E ele também vê uma família que está se mudando para a casa da frente da dele, e parece que ele ficou um pouco interessado na filha do casal. Chegando em casa, vemos que ele é meio rebelde, contrariando um pouco a sua mãe, e Pernille conversa com Dino, que parece estar completamente desligado do que está acontecendo. E do nada, o cara deixa ela falando sozinha e vai se encontrar com os amigos na rua. Obviamente isso aí geraria uma treta gigantesca. E depois disso, vemos uma notícia sobre uma doença infecciosa que atingiu um asilo em um bairro próximo dali. E 8 idosos estavam hospitalizados, e outros estavam em observação. E logo vemos Gustave e sua família em um evento no bairro que ele mora. Casper comenta para Dino que ele deveria tirar uma licença de caça, e Dino comentou que preferia a carne do mercado. E seu amigo comenta que seria mais pela emoção do que pela carne. Além disso, é uma boa desculpa para ter um rifle dentro de casa. Você nunca sabe quando vai precisar de um desses. Enquanto isso, Gustave anda pela praça vendo uma criança vomitando. E logo ele encontra uma senhora que diz que o marido dela não estava respirando e estava sentado na frente da televisão. Então Casper e Dino mandam Gustave chamar uma ambulância enquanto eles vão lá investigar o que aconteceu. Chegando lá, Casper diz que Dino entraria para ver o que aconteceu. E já dá pra ver que o Casper é bem ligeiro, pois ele diz que ficaria lá fora com aquela senhora, enquanto o outro cara vai lá checar se algo aconteceu. Provavelmente ele não deve ter feito isso acreditando que algo ruim iria acontecer, mas é uma boa estratégia de autopreservação, né? Caso desse alguma treta lá dentro, ele tecnicamente estaria a salvo. Então Dino entra na casa e vemos a televisão ligada, porém não tem ninguém na cadeira. Ele retorna para sua casa e comenta com a esposa que não tinha ninguém na casa daquela senhora, e que também aquela velhinha estava comentando que o seu marido estava caído e com a cara azul, e ela até comentou que tocou nele e ele estava frio. E como Dino comentou, ela não parecia estar senil, e os paramédicos não conseguiram encontrar o cara em lugar nenhum. Obviamente o cara estava morto, então não era para ele desaparecer dessa maneira. Porém, eles acabam desconversando sobre o que aconteceu, pois Marge estava na sala e eles não queriam assustar a garota. Então Gustave vai para o seu quarto e vemos que o cara é meio maluco, pois ele está usando um binóculos para espiar sua vizinha, e praticamente é pego no flagra pela garota. Enquanto isso, algumas ambulâncias começam a passar na rua. No dia seguinte, Gustavo encontra Sônia na rua e começa a puxar um papo com ela, e diz que iria ajudar a mostrar o bairro para ela, e Sônia aceita. O que eu duvido muito que aconteceria numa situação normal. Afinal, ela pegou o cara espiando ela na noite anterior. Seria no mínimo bizarro, né? Ou esse é o jeito que a galera começa um relacionamento lá na Dinamarca? Até pode ser, mas eu acho bem improvável. Os dois decidem passear por um parque do bairro, conversando sobre pescar no lago e também escutar música, fumar e beber. E Sônia pergunta para Gustave se o pai dele tinha um binóculos. E ela fica meio feliz quando ele responde que não. E aí eles escutam um barulho no mato, e Gustave vai checar o que fez aquilo, achando que era um animal. E não demora muito para encontrar sangue em algumas folhas. E Gustave resolve pegar a folha na mão para ver se era sangue mesmo. E essa é uma ótima maneira de acabar sendo infectado caso esses zumbis passem infecção facilmente, igual vemos em Extermínio. Basta esse cara dar uma coçadinha no olho sem lavar essa mão, que já sabemos onde isso vai dar. Geralmente, se você encontrar algo assim, você vai seguir na direção contrária, pois pode ter algum tipo de animal selvagem caçando por ali. Então eles encontram um cervo morto com as entranhas para fora. E em uma pequena pesquisa que eu fiz aqui, até existem alguns animais que podem ser considerados perigosos, caso você encontre com eles na Dinamarca, como um javali. Sim, um javali. Esses bichos são bem agressivos, galera. Ou um lobo, e o único que eu vi na lista que poderia ter feito isso seria o lobo. Porém, esses dois estão em Sorgenfri, um bairro de Lindby, que parece ser um local bem residencial. Até poderia ser um lobo, mas esses animais aproveitam bem a sua refeição, o que significa que não sobraria tanto cervo assim após eles terminarem. E geralmente eles andam em uma alcateia. Apesar de existir a chance de um lobo ter ficado perdido naquele parque, eu acho bem difícil ele ter abandonado aquele cervo assim. E com certeza esses dois escutariam os uivos do lobo chamando o restante do seu grupo, caso ele estivesse sozinho por ali. Enquanto isso, Dino escuta um acidente na rua e vai dar aquela velha espiada. Ele vê que uma pessoa acabou morrendo no atropelamento, e logo um carro da polícia e uma ambulância passam reto por ali, ignorando completamente o ocorrido. Obviamente eles têm coisas maiores para resolver, e eu acho que aquele asilo está cheio de mortos-vivos atacando os funcionários, e eles estão indo lá para tentar fazer algo.
Então Dino volta para casa e vê as notícias com sua esposa. As notícias falam que todo o bairro que eles moram está sendo isolado pelas autoridades sanitárias, e ninguém deveria passar dos limites impostos, e não existia motivo para pânico. E caso alguém ficasse doente, não deveria ir para o hospital ou no médico, e sim ligar para um número específico. Tá na cara que a situação no asilo fugiu do controle e a polícia está trabalhando para que os zumbis fujam dali e acabem com o restante da cidade. Dino e Pernille começam a procurar por seus filhos, encontrando Marge fora da casa conversando com aquela senhora e Dino saindo atrás de Gustave. Bom, além dele procurar pelo filho, ele deveria ver como está o movimento em pequenos mercados e vendas do bairro, para ver se seria possível pegar comida e líquidos para estocar isso em casa, pois ele não tinha ideia de quanto tempo a quarentena iria durar, e pelo que sabemos, em um apocalipse zumbi, geralmente o tempo é indeterminado, né galera? Mas você só deve entrar nesses locais caso eles estejam vazios. Se várias pessoas estiverem saqueando um mercado, entrar lá não seria o ideal, pois qualquer coisa pode acontecer, desde um tiroteio que pode fazer você acabar levando um tiro, até mesmo um zumbi aparecer e começar a infectar as pessoas que estão lá. Quando Gustave retorna para casa, Dino dá uma bronca no garoto, dizendo que ele precisava avisar sempre que fosse sair, e que tinha uma epidemia acontecendo, e não era hora dele ficar passeando por aí. Enquanto isso, uma sirene bizarra estava tocando ao fundo, e depois disso eles vão comer. E aqui a família deveria manter a televisão ou o rádio ligados, para saber exatamente o que está acontecendo pelo bairro e pelo restante da cidade, pois quando as notícias pararem de passar, ou comunicados de emergência começarem, provavelmente a situação está ficando mais séria e o apocalipse já está bem adiantado. Estar atento a esses detalhes pode te ajudar a ficar à frente do restante das pessoas, e aí você vai poder elaborar uma estratégia para tentar ficar vivo. Em um apocalipse, preparação é tudo. Então Gustave vai para o seu quarto jogar e ficar espiando a vizinha, que parece curtir stalkers. E aí, Dino aparece e tenta puxar um papo com Gustave, conversando sobre o jogo e falando sobre ser muito violento. E Gustave comenta que as notícias que ele vê no jornal também são violentas, e ainda por cima elas são reais. E dessa vez eu vou ter que ficar do lado do Gustave, pois essa história de botar a culpa nos games é pura besteira. E Pernille está lendo uma história para Marge dormir, e a garota até comenta que gostaria de morrer antes que sua mãe, para não ter que ver ela azul e fria. E Pernille comenta que os cientistas vão encontrar uma pílula que daria a vida eterna. Bom, talvez eles tenham encontrado alguma coisa que faça você voltar à vida, mas eu acho que não vai ser da maneira que ela está querendo. Então, a família está seguindo como se nada estivesse acontecendo. Gustave até está fazendo um show de fogos para a Sônia, e durante a noite vemos que aquela senhora é acordada pelo seu cachorro latindo, e não demora muito para ela levantar e ir ver o que está acontecendo, para encontrar alguém sentado na poltrona do seu marido vendo a televisão. E logo em seguida, o zumbi ataca a velhinha. Nessa hora eu fiquei pensando, se esses zumbis sabem entrar em uma casa, ligar a televisão e ficar sentado agindo como um ser humano normal, as coisas vão acabar sendo meio complicadas. Porém, não é bem assim que esses zumbis agem. Gustave acaba acordando no meio da noite e vê uma equipe tática militar com máscaras passando pela rua. E aí Dino vai checar e acaba sendo mandado para dentro de casa pelos soldados, de uma forma não muito tranquila. E parece que o surto naquele bairro tomou proporções bem maiores, e na televisão eles não informam números de mortos, o que pode ser bem preocupante, pois esses números devem ser elevados, e aí eles não querem causar pânico na população, que iria acabar querendo fugir dali, espalhando essa infecção misteriosa pelo país inteiro. Dino tenta ser positivo a respeito daquilo, falando que eles poderiam passar mais tempo juntos. E aí, passamos para a casa de Casper, onde ele e sua esposa estão vendo instruções de como lavar as mãos. E eu acredito que após essa pandemia, todo mundo já aprendeu como é que faz isso, né galera? Ana até pensa que Casper está infectado por causa de uma tosse, porém não parece ser assim que esse vírus funciona. E vemos que escapar desse bairro não seria mais possível, pois alguém tenta fugir de carro, mas acaba sendo parado pelos militares à base de tiros. E até aqui os militares parecem estar fazendo o correto, pois tentar evitar que as pessoas que possivelmente estão infectadas saiam do local para infectar outras pessoas é a única solução em um apocalipse zumbi. Obviamente, sair matando quem tenta fugir não é a melhor solução, mas pelo que parece, eles sabem o que esse vírus faz e estão tentando conter a infecção apenas naquele bairro. Então os militares começam a desinfectar toda a rua e as casas, verificando se as pessoas que estão lá dentro estavam com sinais de infecção, e montando um hospital de campo para analisar os casos, e parece que eles não têm muita informação do que está acontecendo, afinal, é um apocalipse zumbi, né? Depois disso, Ana tenta escapar achando que Casper estava infectado. Enquanto isso, os militares estão cobrindo todas as casas e estão na porta de Ana, impedindo que ela fuja dali, e até mesmo atirando para que isso não aconteça. Então a única coisa que eles poderiam fazer aqui seria aguardar a liberação dos militares, que pareciam ter as coisas sob controle, distribuindo rações e água para as famílias que estão em quarentena. Eles só deveriam se preocupar caso essas provisões parassem de serem distribuídas. Se isso acontecer, quer dizer que os
militares foram vencidos pelos zumbis, e como você teria um estoque de suprimentos, essas provisões seriam apenas parte do seu estoque. E pelo que dá pra ver, os suprimentos que eles recebem são para 1 ou 2 dias no máximo. Então se você parasse de receber esses suprimentos por 2 dias, você poderia considerar que os militares foram vencidos. Casper nota que os militares estão atirando e Ana estava reclamando que estava sem internet. E aí o cara quebra o celular dela e pega o seu rifle para se defender. Eu não sei se quebrar o celular seria a melhor ideia, porém, ter um rifle em casa garante que se um zumbi entrar ali, ele vai conseguir fazer algo a respeito. Enquanto isso, Gustavo está espiando por um buraco naquela manta que cobria a casa dele. E ele vê que os militares estavam atirando em alguém na casa da Sônia. Então o cara resolve que iria lá fora ver o que estava acontecendo. Mas Dino consegue impedir que ele saia. E provavelmente salvou Gustavo de levar alguns tiros. Porém durante a noite, Gustavo acaba saindo da casa e vai até a casa de Sônia. Vendo ela e sua mãe no sofá com algumas manchas de sangue. E parece que a mãe da garota acabou sendo mordida. Então dá pra ver que esses soldados não estão fazendo um bom trabalho. Pois se eles tiraram o pai dela de lá, a mãe também deveria ser levada para ser colocada em quarentena, para evitar que todo mundo dali seja transformado em zumbi. Então Gustavo vê um caminhão e escuta alguns gritos dentro dele, e ele até chega perto para escutar melhor, porém um soldado aparece, obrigando o garoto a se esconder. Depois disso, Gustavo escuta alguns tiros e vê que ele estava perto do hospital de campanha, que foi montado naquela escola. Então ele vai até lá e vê mais caminhões chegando. E pelo que dá pra ver, a quantidade de zumbis já está bem elevada, mas os militares ainda parecem estar dando conta. Ele vê os militares empurrando alguns infectados e também vê um trator despejando alguns corpos em uma lixeira. E aí esse imbecil acha que os militares estavam matando pessoas inocentes e decide que seria uma boa ideia abrir todas as portas dos caminhões, libertando todos os zumbis e fugindo dali, e praticamente condenando todo mundo do bairro à morte. Casper vê a movimentação do exército e acha que a quarentena tinha acabado. E Ana aproveita a chance para pegar o carro deles e meter o pé dali sozinha. Mas com certeza as estradas devem estar caóticas e cheias de zumbis. Ela tem uma grande chance de acabar presa entre os carros e ser devorada pelos zumbis. Então Gustavo decide que só libertar os zumbis não era o suficiente e resolve ir atrás de Sônia e da mãe dela, uma futura zumbi, trazendo as duas para sua casa. Que rapaz inteligente, né? Ele comenta para Dino que viu os soldados matando inocentes e fala que as notícias eram mentiras. Dino tenta impedir que elas entrem, dizendo que cada família deveria ficar em casa para ficarem mais seguros. Porém, ele acaba cedendo e deixando elas ficarem lá. E Pernille até comenta que eles estavam ficando sem comida e que as duas poderiam estar infectadas. E ela está totalmente correta. Como está no início, eles não têm ideia do que realmente está acontecendo e como esse vírus se espalha. E Dino até sabia que o pai de Sônia tinha ficado louco e atacado a mãe dela. Dava pra ligar os pontos e entender que era isso que o vírus fazia com as pessoas, né? E claramente dá pra ver que essa mulher está infectada. Gustavo até viu a ferida na perna da mãe de Sônia, e ela mesmo contou que o pai dela atacou e arranhou a perna da mãe dela. Eles até poderiam deixá-las entrarem, porém a mãe da garota deveria ficar em um quarto isolado e trancado até eles saberem direito o que está acontecendo com as pessoas. Gustavo comenta que todo mundo poderia fugir no carro, só que a conversa dos dois é interrompida por uma sombra se aproximando da casa, e logo os zumbis começam a rasgar a proteção e bater na janela. E aí Gustavo vai olhar pela janela achando que os zumbis tinham ido embora, e acaba sendo pego por um. E eu fiquei torcendo para esse cara ser mordido, mas infelizmente Dino deu alguns socos e o zumbi acabou recuando. E aí eles colocam a estante na frente da janela e Casper começa a bater na porta. Após Gustavo deixar o cara entrar, Casper comenta que está fugindo e encontrou uma pessoa na rua. E aí o zumbi começou a partir para cima dele e ele teve que matá-lo. Bom, agora vocês já sabem o que acontece com os infectados, tá na hora de dar um jeito na mãe da Sônia. Porém, o grupo decide reforçar as janelas e as portas da casa. E eu vou falar pra vocês, galera, ter uma casa com várias portas com vidros e esse tipo de janela que vai até o chão não é algo que você vai querer em um apocalipse zumbi. A melhor ideia aqui seria sair levando o rifle e pela porta dos fundos, pois a maioria dos zumbis vão estar andando na rua, e procurar uma casa melhor para ficar, uma que estivesse vazia de preferência. E após você achar uma casa que não seja 70% de vidro, você levaria sua família para lá e reforçaria as janelas e portas com essas madeiras. Após reforçarem as janelas e portas, vemos que Dort está alucinando e chegando nos estágios finais da infecção. E também vemos que esses zumbis são atraídos pela luz, pois vários deles se reúnem embaixo de um poste e apenas um vê a luz ligada dentro da casa de Gustavo. E assim que eles apagam, ele se movimenta em direção ao poste. Então Ana aparece batendo na porta e eles deixam ela entrar, obviamente sem checar se ela estava mordido. E pelo barulho que ela fez batendo no vidro, esses zumbis parecem ligar apenas para a luz, pois era para ela ser atacada ali mesmo. Ana conta que quando ela chegou na rodovia, ela estava fechada e o caos tinha tomado conta do lugar.
e ela não conseguiu fazer nada além de fugir. Então Casper diz que todos precisavam dormir e ele ficaria com o primeiro turno de vigia. Pernille pergunta como estava a mãe de Sonia e ela mente dizendo que estava melhorando, e isso com certeza vai acabar colocando esse grupo em risco. Durante a noite, esses dois aqui dão uma relaxada e dá pra ver que Casper não sabe que vigiar significa ficar com os olhos abertos, vendo se não tinha nenhum zumbi tentando entrar na casa. Sonia acaba acordando e vendo que sua mãe estava com febre e piorando. Ela deveria contar para o resto do grupo para acabar evitando que todo mundo ali vire um zumbi também. No dia seguinte, vemos que a comida do grupo acabou e o coelho de Maggia acabou virando um ensopado. Então agora era a hora deles começarem a sair atrás de comida e mantimentos. E aí Casper fala sobre fazer um reconhecimento da área junto com o Dino. Como eu já mencionei antes, eles deveriam usar a saída dos fundos. Geralmente essas casas têm um quintal no fundo. E primeiramente eles deveriam procurar por soldados que foram mortos pegando suas armas. Dessa forma você teria mais armamento para se defender, em vez de apenas um rifle que vai quebrar o galho contra um grupo pequeno de zumbis. Porém, se tiverem mais de 5 ou 7 zumbis, você vai ter que ser bom no tiro e também em correr. Além disso, armas militares geralmente são equipadas com lanternas, o que pode ser bem efetivo contra esses zumbis. Gustave poderia ter mencionado que ele passou por algumas caixas de munição nos fundos daquela escola, na hora que ele deixou todos os zumbis fugirem. Podia ser que os militares tenham esquecido de levar aquelas armas, já que eles estavam mais preocupados em matar os zumbis que o idiota tinha solto. Conseguir algumas submetralhadoras ajudaria nas futuras buscas por mantimentos e na limpeza do bairro. E pelo que dá pra ver, eles poderiam ficar tranquilamente ali. Os militares tinham colocado aquelas barreiras de concreto nas ruas. Então se eles pegassem os carros e colocassem eles nas entradas, a rua ficaria bloqueada. E eles só deveriam procurar por mais possíveis brechas no perímetro, como aquelas cercas furadas, por exemplo, e dar um jeito de fechar esses buracos. Então eles começam a andar pelo estacionamento daquele prédio e achar alguns zumbis que foram finalizados pelos militares, chegando até um grande muro de concreto. E os militares rapidamente avisam para eles se afastarem do muro, pois em 3 segundos eles abririam fogo. E realmente é isso que acontece. Então os dois se escondem atrás de um carro e fogem de lá, indo para dentro de um prédio procurar comida. E eles até encontram uma mulher que também estava lá procurando mantimentos. E ao escutar um barulho, Dino vai investigar e encontra um zumbi. E em vez de Casper atirar no zumbi de longe, ele resolve chegar bem pertinho para ser devorado. Dino então pega a arma do cara e foge levando aquela mulher junto com ele. E após eles saírem, ele rouba a comida dela. Enquanto isso, a Maggia saiu da casa e foi atrás do coelho que tinha fugido. Então Gustave e Pernille precisam sair atrás da garota. Eles encontram um soldado morto no meio do caminho. E Gustave deveria aproveitar e procurar no corpo do soldado se ele não tinha uma pistola. Já que o soldado estava de máscara, dificilmente ele conseguiria morder alguém de surpresa. Então Maggia encontra a Elna e se aproxima dela perguntando pelo coelho. Porém a Elna tinha se transformado em um zumbi e acaba atacando Maggia, que começa a gritar. Então a família encontra a zumbi e Gustave finaliza ela com um taco. E Dino atira em outro zumbi que estava atacando Pernille. Os dois pegam a garota e correm até a casa, sendo perseguidos por alguns zumbis no caminho. E digamos que esses zumbis não são muito fortes, pois apenas um golpe parece ser bem efetivo contra eles. A mãe de Sonia, que havia morrido, acabou se transformando. E Ana, que tinha sido mordida, também virou um zumbi. Então Dino sabia que Maggia também iria se transformar em um zumbi, porém Pernille não aceita isso. E aí vários zumbis entram na casa, e o que eu falei sobre viver em uma casa lotada de vidros. Mas Gustave e Dino conseguem se trancar nos quartos, e Sonia consegue finalizar Dort. Então os dois usam os fogos de artifício para distrair os zumbis, o que acaba funcionando. E a luz parece fazer esses zumbis ficarem completamente imóveis, sem nem notar que existiam humanos andando do lado deles. Só que em vez de Gustave lançar vários sinalizadores pelo caminho para distrair os zumbis, o cara jogou apenas um. Sério, esse maluco não consegue fazer uma coisa certa. E depois disso, vemos que Maggia acabou se transformando antes de Dino conseguir fazer algo, e atacou Pernille. E aí Dino não teve coragem para atirar nela e ia atirar em si mesmo. Porém, alguém não contou os tiros corretamente e estava sem balas. Alguém que não tá contando. Gustave e Sonia conseguem escapar milagrosamente dos zumbis, e aí vemos vários incêndios pela cidade, indicando que o restante do país, ou até mesmo do mundo, foi tomado pelos zumbis. Pessoal, não seria muito difícil sobreviver a esses zumbis. Eles parecem se mover lentamente, e o fato deles serem praticamente hipnotizados por qualquer fonte de luz, torna muito fácil criar armadilhas que tirem eles do seu caminho. Por exemplo, qualquer lanterna pendurada em um galho de árvore, ou colocada no chão virada para cima durante a noite, atrairia esses zumbis, igual vemos na cena do sinalizador
finalizador que Gustavo jogou na rua. E aí você só precisaria ter um taco e sair finalizando a horda de zumbis. E como eu falei antes, apesar de terem alguns zumbis naquele local, eles poderiam ter procurado melhor por armas e trancado as ruas com os carros, para evitar demais zumbis entrarem ali. E depois disso, limpar as hordas utilizando a estratégia com a lanterna ou com os sinalizadores. Fala galera, esse foi como derrotar a epidemia zumbi. O que vocês acharam do vídeo? Você acha que conseguiria sobreviver a esse apocalipse zumbi? Me contem nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.